Vamos seguir em Brasília. O governo enviou ao Congresso um ofício que prevê um corte de 7 bilhões e 700 milhões de reais no Bolsa Família no orçamento deste ano. O ajuste encaminhado à Comissão Mista de Orçamento é necessário para acomodar algumas despesas, como o acréscimo de 3 bilhões de reais nos recursos destinados ao Vale Gás e 8 bilhões de reais em despesas previdenciárias. Segundo o governo, a redução do orçamento do Bolsa Família se deve a ações de pente fino no programa. Hoje, após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o ajuste no programa será recuperado durante o ano. Vamos ouvir. Isso é só um ajuste, não é um corte. Isso não mexe em nada com os beneficiários. Foi um ajuste que nós tivemos que fazer para ter o espaço fiscal de alguns outros programas e aí vai recuperando ao longo do ano. É isso mesmo, Carla. É um ajuste para acomodar outras despesas mais urgentes no orçamento e ao longo do ano isso vai sendo recuperado, colocamos assim. Isso. A gente, quando tem o orçamento, a gente também tem algumas outras nomenclaturas. Por exemplo, corte é uma questão, contingenciamento é outra. Isso passa para as despesas não obrigatórias. Então, o que a gente vê agora especificamente é que houve agora um pente fino e que era importantíssimo, né? O grande problema é o tempo que você leva para fazer isso. Então, você precisa, toda política pública, ela é feita com dotação orçamentária, ela é feita com estatística, ela precisa de acompanhamento. Então, esses filtros, eles são necessários para que você realmente destine o valor para quem realmente precisa. Então, é um pente fino e você também precisa ajustar o outro programa, que é o Pé de Meia. Então, esse daí, realmente, que o governo pretende deixar isso como uma marca do governo, você precisa fazer o ajuste literalmente orçamentário e ver para onde que você vai fazer essa movimentação financeira. Mas é um pente fino. Essa questão do Pé de Meia gerou muita judicialização, né, Carla? Porque deveria estar no orçamento, o orçamento não chegou a ser discutido ainda, e aí surgiram algumas defesas, principalmente da oposição, de que esse recurso estaria vindo de fundos que não poderiam ceder esse recurso para esse benefício, para o Pé de Meia, mas o importante, no fim das contas, é que ele vai continuar sendo pago. Isso, ele vai, mas a gente também não pode esquecer que o orçamento não foi aprovado. Exato. Então, estamos discutindo vários assuntos aqui ou seja, aquele orçamento que era para ter sido aprovado no ano passado, entrou em recesso, voltou, terminamos o carnaval e não se discute a aprovação do orçamento. Então, a gente vai começando a ter remendos um atrás do outro, como tivemos agora o problema com o Plano Safra. Pois é, Deise Ciocari, o tal do orçamento desse ano, o tal do orçamento que já está acontecendo desde o começo do ano, que deveria ter sido aprovado no final do ano passado, e aí veio aquela polêmica das emendas suspensas. Não, peraí, vamos resolver essa questão das emendas primeiro e depois a gente cumpre com nossa obrigação, que é o Zé Maria Trindade. Deixa eu só fazer uma lembrança aqui. O Zé Maria Trindade, no final de semana, no Carnaval, estava de plantão. Zé Maria Trindade, nosso comentarista que fica lá em Brasília, disse que se fosse escolher uma única razão para a existência do Congresso Nacional, se a gente fosse escolher uma única razão, seria para votar o orçamento. Sim. E agora? E isso de ficar sem salário? Como é que eles ainda estão recebendo salário? Que está previsto no orçamento que não foi votado? Recomponha-se, Deise, vai, só vez. Não, eu tava... Tá até difícil. Eu tava mencionar um vespeiro e foi. Eu tava ouvindo a Carla falar aqui, aí tava anotando alguns pontos pro comentário. Quando ela falou que o orçamento não foi votado, meu cérebro até travou, por ser... Nossa, é o básico do Congresso Nacional, mas eu vou voltar para a pauta aqui, para as minhas anotações, né? Então... O Bolsa Família, ele é um dos projetos mais emblemáticos do governo da esquerda, né, desse governo petista. E tem que tomar um pouco de cuidado para que esse pente fino, ele não exclua as famílias que realmente precisam do benefício, né? Óbvio que é necessário que se faça isso, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque senão isso pode se transformar, na minha avaliação, num erro estratégico do PT, do Palácio do Planalto. A gente entende que é um movimento para trazer à tona, para falar de novo no Bolsa Família, de como eles cuidam do Bolsa Família, mas se esse pente fino ele não for feito direito, ele pode excluir algumas famílias que realmente
realmente precisam, que às vezes por causa da burocracia elas não conseguem comprovar que elas estão aptas a receber esse benefício e aí pode causar um problema maior do que simplesmente corrigir um erro. E essa opção por estender o Vale Gás me parece, aí, me desculpem, mas é uma análise que eu faço aqui, me parece uma medida muito populista, porque o Vale Gás ele é um benefício que você tem um acesso imediato a ele, então ele é muito real, ele é muito palpável. Então é uma medida que no ano pré-eleitoral ela funciona muito bem, né? Então eu vejo assim como uma medida populista e se der um pouquinho errado pode ser um erro estratégico do Palácio do Planalto. E aí entra a importância da boa comunicação do governo, Mônica, porque para a oposição usar um argumento técnico para cortar ou para, enfim, direcionar recursos do Bolsa Família para outra área. Se a oposição quiser transformar isso num barulho gigantesco de que o governo não está querendo pagar o total valor do Bolsa Família, não é difícil fazer isso, né? Pois é, não é difícil. Ele mandou a Bonita lá para explicar que ajuste não é corte. Eu sou advogada, acho que isso é uma questão semântica e que, na verdade, a gente precisa sim de cortes, a gente precisa de corte de gasto efetivo e aí fica, ajusta o Bolsa Família e aumenta o Vale Gás, diminui aqui, aumenta ali. De qualquer jeito, o que eles não estão fazendo é cortar gasto, é cortar na carne, é enxugar a economia, dar uma esfriada na economia que continua aquecida e aí a gente volta a falar de crescimento da inflação, que é totalmente descabido. Então, os cortes que precisam ser feitos não estão sendo feitos. Eu sou muito a favor do Bolsa Família, é um programa liberal, importante. Eu não entendi o novo Bolsa Família, né? Cada um querendo ter para si o programa. É o Bolsa Família, ele é importante, importantíssimo pente fino, porque, gente, fraude, a gente sabe o que acontece, então tem que estar olhando. E aí vamos esperar que eles, como muito bem disse a Deise, quem precisa receba, porque ele é importante, e que o governo volte a falar em cortes efetivos. Não adianta ficar no populismo de, tá bom, eu vou tirar aqui, dei ali. Tem que cortar, não vai ter outro jeito. E não é cortando de quem precisa de Bolsa Família que a gente vai resolver esse problema. É por aí, Ellen Brown? Você sabe que é interessante, Lívia, porque tem uma coisa muito importante, que é a percepção pública. O que é a percepção pública sobre algo, né? E aí não adianta a Gleisi falar que reajuste não é corte. Quando você pega um programa que é de uma renda básica ampla, que é o Bolsa Família, e troca ele, que é o que está se fazendo, por outro pontual, que é o Vale Gás, a percepção pública, não sei, eu não fiz ainda uma qualitativa sobre isso. Minha vida, a gente ganha a vida assim, né? Fazendo qualitativa para entender qual é a percepção pública. Mas eu tendo a achar que a percepção pública é de um corte, né? De que estão tirando dinheiro que estão tirando alguma coisa de mim. Uhum. E mais, por um programa, Vale Gás, que está preocupado com uma questão social emergencial, que é o custo do gás na vida doméstica, da energia na vida doméstica, né? Uma questão social emergencial, que tira do PT uma construção histórica que é a redução da desigualdade estrutural do país. Então, você troca uma medida que vem trabalhando essa questão de redução de desigualdade estrutural ampla por algo pontual, por algo que é momentâneo e que está lidando com um problema emergencial do país agora. É muito difícil, na percepção pública, você não entender que está lidando com um band-aid, né? Quando a gente tem ali que estancar uma baita infecção. Então, parece que é isso que se faz, a leitura que está sendo feita. E aí não adianta você fazer o jogo semântico ali da Gleisi. Eu entendo que comunicar bem é importante, mas assim, não é isso que se sente depois. Você acredita que é uma percepção, é uma análise mais feita por quem entende minimamente de política e desses meandros da política, ou aquela família mais pobre que vai ser impactada positivamente pelo Vale Gás, no fim das contas ela vai ter uma visão positiva de tudo isso que está acontecendo? É difícil ter essa percepção aqui, né? É difícil ter essa sem percepção. Elementos. Né? Sem elementos, sem ir a campo ver como é que isso porque vai talvez a intenção do governo seja isso, né? Para os eleitores, para aquela maioria que vota no atual governo, se eles entenderem da forma como o governo quer que entendam, tá tudo bem. Mas eu acho bastante difícil você entender dessa forma quando você está lá com um grupo que agora vai ser atendido emergencialmente
e muita gente deixando de lado um benefício que é amplo e que é consolidado e que já é a cara do PT. Né? Já está na dúvida se já é uma marca. Né? Eu fiquei na dúvida se vai deixar de ser pago. Parece que não, né, Carla? Em nenhum momento as pessoas vão deixar de receber. É um remanejamento de recurso que, pelo menos nesse momento, não vai penalizar ninguém. É isso, Carla? Só ajustando um pouco, justamente com o que a Ellen falou, se você vai fazer, vamos imaginar usar a palavra, você fez um corte, mas se esse corte foi decorrente de uma peneira e você pegou uma parte disso que era fraude, aquilo você não vai ter um impacto, porque a pessoa sabia que ela estava recebendo sem poder. Nem vai reclamar, né? Não esse processo não tem. Por um outro lado, tem a questão que vocês falaram do Vale Gás. Então, assim, economia é o almoço de domingo. O que as famílias conversam no almoço de domingo? Essa é a percepção da economia. Então, a família que recebeu o Vale Gás, para ela tem concretamente um benefício. Aquela outra que continua recebendo, também ela tem um benefício concreto. Você não vai cancelar de quem está no programa de forma correta. Então, nesse ponto, talvez, Ellen, a gente não tenha essa questão política no sentido de que alguém está perdendo ou deixando de receber, se for esse corte para aquele grupo especificamente que estava com algum tipo de fraude, digamos assim. Então, mas pensa bem, o Vale Gás, o que foi o Bolsa Família? Fernando Henrique tinha Vale Gás, Vale Leite, Vale... Sim, 500 vales... E você transformou em um. No Bolsa Família. Isso. O que o governo está fazendo agora? Vale Gás, pé de meia... Você está desintegrando um programa. É essa a sensação que você passa quando você vem com esse discurso. Sim. Né? Aí você volta às você casas. Passa a ter uma outra configuração. Tem a parte imediata, como vocês falaram, porque você dá um adicional, por exemplo, para o Vale Gás, para além daquele permanente que você recebe, é um outro benefício. Então, é uma certa construção, tem a questão política também, e a distribuição de um benefício que você recebe, ele é tão importante politicamente falando, que quando Bolsonaro assumiu, ele trocou e mandou imprimir todos os cartões para tirar o nome do Bolsa Família e colocar o nome Auxílio Brasil, com a marca dele. Então, aliás, esse é um outro ponto. Se deixasse de ser distribuído pela Caixa e fosse a escolha da pessoa, por exemplo, colocar em qualquer banco, que é perfeitamente até possível de você fazer isso, você perde essa construção. E a raiz dela é uma só. Se isso fosse política de Estado e não política de governo, como isso é feito na maioria dos outros países, na França, na Alemanha, na Inglaterra, você não tem esse debate político e nem troca de cartão, porque isso está numa dotação orçamentária e você não tem discussão se troca para A, B ou C, se você vai cortar o programa ou mudá-lo. Agora, 2h31. A Mônica quer falar sobre esse assunto também, Mônica? Eu quero comentar sobre esse aspecto que vocês duas trouxeram, de que em vez de dar o Bolsa Família, está voltando a dar o vale isso e vale aquilo, porque na verdade ele é paternalista, ele infantiliza o cidadão, porque é o governo decidindo que eu tenho que usar esse dinheiro para comprar gás, é o governo decidindo que eu tenho que usar esse dinheiro para ABC, vale livro, vale o que for. Enquanto que o Bolsa Família, eu gosto dele porque ele é extremamente liberal, no sentido que assim, você precisa, tá aqui o dinheiro, você administre e você decida o que é melhor para sua família. Você não quer usar o gás para esquentar comida, você vai dar só comida salada para sua família porque você precisa do dinheiro para comprar leite, a decisão é sua. Mas eu acho péssimo, nós já temos um problema como brasileiros de um Estado que nos infantiliza, que não nos deixa decidir, que tira a nossa autonomia e que aí gera essa relação onde o brasileiro eleitor quer um político paizão que vai resolver os nossos problemas e isso não é real. Então todo programa que infantiliza novamente e que é paternalista, em vez de dizer, tá aqui brasileiro, vou te dar dinheiro, resolva, para mim é sempre péssimo. Vamos então girar a pauta mais uma vez aqui no Linha. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, rebateu as críticas da oposição após o presidente Lula dizer que colocou uma mulher bonita para chefiar a articulação política e diminuir a distância entre Executivo e o Congresso Nacional. Essa fala de Lula foi dada num evento ontem no Palácio do Planalto. Vamos então relembrar o que disse o presidente. É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque é uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância entre vocês.
Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania desse país, defender o bem-estar do povo brasileiro e melhorar a vida de todo mundo. Ouvindo mais uma vez esse trecho do que disse o presidente, obviamente, vai ser difícil me convencer do contrário, Deise. O presidente não quis dizer fazer uma relação direta e consciente, pelo menos, de que ele tinha de colocar uma mulher bonita para conseguir estabelecer uma relação com o Congresso Nacional. A grande preocupação que fica é o quanto esse machismo é algo que está entranhado, estruturado na nossa sociedade, o que faz com que um presidente faça um discurso como esse sem perceber que está sendo machista. É muito complexo isso. Os aliados do presidente Lula disseram que ele tentou descontrair o clima, né? O problema é que isso remete a uma política muito paternalista, sexista, que vê a mulher sempre pelos atributos físicos e não pelas qualidades técnicas, né? E isso é uma coisa recorrente no Brasil e principalmente na política brasileira. Eu sempre gosto de contar essa história, já contei 30 vezes aqui na Linha de Frente. O Senado do Brasil só foi ter banheiro feminino em 2016, né? Então, eu trabalhei lá até 2012, não tinha banheiro feminino no Senado, né? Então, isso mostra um pouco como é vista a mulher quando a participação dela é na política, né? E, normalmente, a mulher ela é ligada a alguma coisa que relate uma extensão da casa, né? Então, ou ela fica jamais menosprezando, né? Ainda mais eu que, se não fosse educação, enfim, mas ela normalmente ela se estende ou a uma comissão de educação, uma comissão de assistência social. Parece que a mulher nunca é capacitada para ocupar cargos que normalmente são dos homens. Por exemplo, presidência da Câmara, né? Os nomes femininos, eles nem chegam nessa disputa porque eles são completamente subjugados lá dentro do sistema, né? Então, essa fala do presidente Lula, em primeiro lugar, ela reforça essa política machista e ela mostra uma coisa que a gente falou muito durante a última campanha eleitoral, que era se o presidente Lula estaria pronto para acompanhar esse país que mudou desde que ele foi preso, porque muita coisa mudou desde que o Lula foi presidente. E muitas vezes, quando ele dá essas escorregadas, esses tropeços, e eu estou usando algumas palavras bem leves aqui, ele demonstra que ele não consegue acompanhar o Brasil do jeito que o Brasil se tornou hoje. Então, esses cuidados, eles são extremamente necessários para não reforçar essa política machista. Pois é, depois dessa fala, parlamentares de oposição reagiram com críticas e cobranças ao governo. Já Gleisi Hoffmann saiu em defesa do presidente. A ministra afirmou que Lula tem um histórico de aliança com a luta das mulheres e disse estar indignada com bolsonaristas que se utilizam do comentário do presidente para fazer críticas. Vamos ouvir também o que disse Gleisi. Gestos valem mais que palavras para mim, né? E o presidente Lula tem um histórico que o credencia junto aí à luta das mulheres por espaços de comando e poder. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, o que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente diz tudo. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando na realidade, ele, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres, sempre foram discriminatórios, sempre foram misóginos e machistas. Isso a gente não pode aceitar, isso vai ter resposta à altura. Mônica, 2 elementos para levantar aqui para você discutir para a gente. Um, que eu acredito que seja já esperado e verdadeiro. Obviamente que a ministra do presidente Lula sairia em defesa do presidente Lula, ponto. É inegável isso. Agora, um outro elemento também que possivelmente seja uma verdade, quero te ouvir sobre isso. Não é só o Lula que é machista. Não é só, até pela reação da oposição, a gente também vê comentários completamente misóginos e machistas. Exatamente, Lívia. Nós vivemos num país machista, onde o conceito da mulher bonita, objetificada, é usado, inclusive, em empresários. Quantas vezes nós sabemos, aqui em São Paulo tem pelo menos 6 locais de prostituição, onde os homens, grandes empresários, se encontram para fechar negócio entre eles, porque no meio de mulheres bonitas fica mais fácil fazer negócio. Nós sabemos que isso existe, é real, é um machismo da sociedade brasileira que não está só na política. A Deise trouxe bem, mas não está só na política, gente. Assim, e aí,
A Deise citou que bom ter uma ministra, mulher, que não está só nas áreas que normalmente são dos assuntos de mulheres. Eu quero dar parabéns para a Jovem Pan, porque ela traz aqui nesta mesa do Linha de Frente, para discutir todos os assuntos, uma mesa só de mulheres. Nós não estamos aqui discutindo violência doméstica, Exatamente. Não estamos aqui discutindo as causas de mulher. Parabéns à Jovem Pan, é precursora nisso. E isso tem que acontecer em todas as áreas da nossa sociedade. Agora, a Gleisi, lamentável, ela, em vez de puxar esse assunto e entrar no tema do machismo, e entrar no tema de que as mulheres precisam sim ser respeitadas, e que agradeço muito ao senhor presidente de me achar bonita, mas não é para isso que eu estou aqui, ela podia ter feito isso sem antagonizar com o presidente. Não, ela fortalece a polarização, ela vai atacar a direita e o bolsonarismo, que não é sobre isso. Quantas mulheres nós vimos que estão indignadas? Eu não aguento mais ver essa fala do Lula, porque é uma violência contra todos nós, é colocar todas as mulheres nesse lugar de que se a mulher é bonita, ela vai conseguir coisas mais fáceis. Eu acho isso atroz, mas não me surpreende vindo de Gleisi, porque eu jamais vou esquecer, como mulher judia que sou, quando saíram as atrocidades cometidas no 7 de outubro, ela foi a primeira como feminista que é, em vez de dizer logo qualquer mulher violentada e atacada nós vamos defender, foi questionar e dizer que não era verdade. Então, Gleisi precisa rever os seus conceitos feministas. Carla, e é aquela ideia inconsciente que muita gente tem, nem sabe que tem porque é inconsciente, de que se a mulher é bonita, se ela é comportada, ela vai se encaixar em qualquer lugar. Aquela visão de mulher como objeto. Ela vai cumprir qualquer papel, ela vai se encaixar em qualquer lugar. Competência é o que menos importa. Eu acho que a gente tem um somatório de erros aí, mesmo quando a gente pega várias possibilidades, né? Então, o primeiro ponto da Deise, né? Será que o Lula conseguiu se atualizar para esse novo mundo, né? Não se atualizou. Então, se ele usou a palavra bonita porque é o que ele acredita, pelo histórico dele, pela faixa etária dele, ele precisa de uma assessoria que diga que ele precisaria ter trocado a palavra bonita por competente. Nada disso teria acontecido. Outra questão, se ele usou esse termo, como eu ouvi em algumas situações, algumas análises, como uma certa resposta, o cutucão, porque o Bolsonaro diz que não existe petista bonita, aí ele errou de novo, porque um presidente em exercício não pode descer para cutucar um ex-inelegível. Então, ele está errado de novo também. E se ele disse isso, acreditando mesmo que a mulher é como se fosse um objeto, que ela serve para embelezar o ambiente e, digamos assim, adocicar relações, está errado de novo, porque é esse tipo de comportamento que faz com que a gente tenha sofrido cada vez mais violência e abusos e assédios nas empresas, fora, dentro de casa, porque é uma construção. A pessoa pensa desse jeito, ela foi criada desse jeito, mas passou a hora. Ela tem que, agora eu vou usar até esse verbo, ela tem que mudar o jeito de pensar. Se ela não muda o jeito de pensar, ela também não pode se expressar. Para a gente fechar a discussão, Ellen, isso acontece, ainda que todos os dias pela manhã, uma das primeiras agendas presidenciais é com Sidônio Palmeira. Tadinho. Você vê como, quando a gente fala de machismo, racismo estrutural, a estrutura ela é tão forte que você não muda do dia para a noite, né? Você não muda isso do dia para a noite. Você pode fazer... Em 2017, eu cobri o velório da Marisa Letícia. Então, tinha sido primeira-dama do Lula e tal. E aí ele fez um discurso de despedida, de valorização dela, que foi um discurso muito bonito, né? Enfim, de alguém que ficou muitos anos ali com ela e construiu uma vida. Mas todo o discurso do Lula lá no velório da Marisa Letícia era permeado pelo o quanto ela segurava as pontas dele. O quanto ela era a pessoa que estava ali por trás, permitindo que ele crescesse. Né? Então, essa visão do Lula, por mais que tenha o Sidônio, por mais que tenha a Janja, por mais que ele se diga reciclado em relação a tudo isso, ela não mudou, ela está ali, ela é estrutural. Não acredito que nós tenhamos que, como se diz popularmente, passar pano porque ele é uma pessoa mais velha, de outra geração. Se ele é presidente de um país em 2025, ele tem que viver no país dele de 2025, né? É isso. Então...
Mas você vê assim que eram coisas que estavam lá naqueles elementos dele que vêm agora para cá fazendo esse reforço, né? Quando você disse que botou uma mulher bonita ali, que eu concordo com você, eu não fiz a mesma leitura que as pessoas disseram, que é porque tem que ser bonita para estar na arte. Não é isso, é muito mais semelhante a essa ideia da mulher que está por trás, que segura as pontas, né? E de como eu vou agradar a mulher dizendo que ela é bonita, eu vou agradar dizendo que ela está aqui, né? E que ela é bonita, e isso vai me colar legal com elas, com o meu eleitorado feminino, e o que está muito longe do que vivemos nos dias de hoje, né?